Em todos os momentos aqui nós queremos buscar a imparcialidade, embora nós declaramos a todos que somos uma mídia conservadora, mas queremos a imparcialidade porque através dessa imparcialidade a gente vai ter a capacidade de saber de fato, né, quais são os reais interesses de cada candidato, cada pré-candidato. Então, dando o primeiro momento, assim, primeiro passo com a senhora aqui, eu queria te pedir para que a senhora pudesse se apresentar, né, falar mais ou menos quem é a doutora Lenice, né, para que as pessoas possam acompanhar e saber um pouco mais. Lenice é uma potigucha, eu brinco, né, que são dois Rio Grandes num só coração. Eu estou em Natal há 20 anos, fui criada no Rio Grande do Sul, e em 2001 eu fiz uma viagem para o Nordeste, porque todo sulista, o sonho é passar as férias no Nordeste. E o sonho do nordestino é passar as férias no Sul, enfim. Então, nessas férias eu me apaixonei por Natal, visitei várias capitais, e era um sonho acalentado já por minha mãe, que sempre desejou morar no Nordeste. Então, em 2001 eu fiz essa visita, e eu me lembro que numa das paisagens encantadoras desse lugar, que foi em Ponta Negra, eu olhei para o arco-íris que se formou naquele momento e disse assim, eu quero morar nessa cidade, né? No ano seguinte, estava eu aqui de Malicuia. E nós, justamente quando chegamos em Natal, há 20 anos atrás, nós tínhamos a capital nordestina com maior qualidade de vida. Nós tínhamos a capital do Brasil com o ar mais puro e uma das cidades menos violentas, há 20 anos atrás, né? E tinha todas as condições para um sulista se apaixonar e decidir viver aqui. E eu havia, há pouco tempo, finalizado o mestrado na Federal de Santa Maria, né, minha formação na área do direito, e aí cheguei aqui, comecei logo a trabalhar em várias universidades, e pouco tempo depois, com o objetivo de ampliar os horizontes, eu me submeti à seleção do doutorado em Ciências Sociais na UFRN, e aí comecei cada vez mais a criar raízes, né? Na sequência, constitui família aqui, hoje tenho filho, marido, enfim. E de lá para cá, muita coisa aconteceu, né? São 20 anos de atividade acadêmica intensa, estive na coordenação de eventos científicos na área do direito, publicação de livros, inclusive pela editora Saraiva, né? Um novo constitucionalismo na era pós-positivista, em homenagem a um constitucionalista chamado Paulo Bonavides, e também na área do direito tributário, que é a área que eu ensino cotidianamente, né? Cada vez mais me interessar por política, né? Porque sempre analisando a situação do cidadão brasileiro, que paga tributos como país de primeiro mundo, né? Nós temos uma tributação de primeiro mundo, mas não temos um retorno adequado, né? E essa falta de retorno, que inclusive já foi medida cientificamente, existe um índice chamado IRBS, o Índice de Bem-Estar, de Retorno Bem-Estar à Sociedade. Então, esse índice, ele te faz pensar em política, porque você olha assim, nós temos a 8ª economia mundial, nós somos a 8ª, já tivemos em 7ª, 6ª, ficamos entre 8ª e 9ª economia, somos a 8ª, 9ª economia mundial, temos uma carga tributária entre as 30 maiores do mundo. O que falta para sermos uma grande potência? Nessa equação, o que falta? Falta gestão, falta uma política adequada, e é por isso que mais se aproximar do debate político. No doutorado isso se tornou natural, né, porque o doutorado em Ciências Sociais a gente mergulha, né, nas questões que envolvem ciência política e políticas públicas. E durante muitos anos os próprios alunos, em razão das críticas severas que eu fazia à política brasileira, de modo geral, eles me diziam, professora, por que a senhora não ingressa na política? Por que a senhora não se posiciona para contribuir? Aí eu sempre dizia, olha... Ô, doutora Lenice. Enfim. Doutora Lenice. Mas eu tenho muito mais... Eu queria só... Fale. Ok, vou te passar novamente a palavra, mas eu queria só entrar nesse tópico, porque a senhora passou exatamente para essas origens, né?
Eu queria saber agora, abrindo esse leque, agora você vai Tá poder ótimo. estender e explicar bastante como foi que a senhora migrou, né? Como foi que a senhora viu essa possibilidade de migrar sua atuação, que não seria somente agora em ensinar, né, seus alunos, mas agora migrar para a política também, que é uma missão, ao meu ver, muito nobre. Também Como foi que acho. deu essa mudada de rumo assim? Como foi que surgiu isso na senhora? Veja, em sala de aula isso foi provocado por muitas vezes, né? E eu comecei a refletir e olhando a trajetória do Brasil, em 2014, observando o panorama e visualizando isso no seio do doutorado, ou seja, quando eu percebi que nós tínhamos um pensamento totalitário dominando os espaços acadêmicos, a ideia do pensamento único, que eu comecei a observar desde a graduação, no mestrado, eu me lembro que na dissertação de mestrado eu fui severamente criticada porque um dos autores que eu explorei era um liberal, o Ives Gandra, né? O meu mestrado foi na área de harmonização tributária, e eu utilizei o autor Ives Gandra, e isso foi uma afronta diante da banca progressista, que é o que se repete nas universidades. Então, assim, quando eu percebi que nós estávamos mergulhados no mundo acadêmico, no mundo cultural, nas escolas, diante da própria OAB, no mundo jurídico, os cursos de ciências humanas se tornaram centros de formação socialista. E quando eu percebo isso, na medida em que os alunos, em todos os níveis, graduação, na escola, mestrado, doutorado, só o que é lido, só o que é recomendado como literatura, é exatamente os autores progressistas. E aí eu pensei, poxa, nós estamos numa democracia, por que essa falta de pluralismo? Né? Então, assim, eu esperava quando cheguei, a provocação inicial foi no próprio doutorado, eu esperava quando cheguei no doutorado que nós teríamos espaço, quando eu fui para o doutorado em Ciências Sociais, eu pensei em ampliar a visão para além do direito, compreender o direito dentro de uma perspectiva mais ampla, exatamente para poder contribuir para a evolução do direito. Quando eu chego nas ciências sociais, a visão era mais restrita do que a própria visão do direito, porque o pluralismo não estava presente. Né? E havia uma certa... Havia não, há um cerceamento do pensamento conservador. Né? Então, assim, eu me lembro que nos trabalhos científicos era exigido, isso em todos os níveis, não estou falando só no âmbito do doutorado, mas também lá atrás no Rio Grande do Sul, era exigido, por exemplo, a leitura da Carta Capital, por exemplo. Né? Então, assim, como é que você não citou a Carta Capital? Né? E aí tudo isso eu fui observando que nós caminhávamos para uma ditadura. Porque tudo começa no domínio cultural, né? As novas ditaduras progressistas, entre aspas, mundo afora, elas começam dominando a cultura. Deixa eu fazer um, Né? questionamento para que a senhora possa pontuar com mais firmeza. É Sim. Carta Capital revista, empresa de comunicação, ou o Capital livro do Karl Marx? Agora eu me referi na Carta, que é a revista de natureza progressista, principal veículo científico no campo das ciências humanas nas universidades em geral. Me refiro à Carta Capital Revista. E, claro, o livro O Capital faz parte, né, da leitura obrigatória das ciências humanas em geral, sobretudo das ciências sociais, claro, né? E aí o viés marxista, Gramsci, era o único viés estudado. O que eu desejava, que era ampliar a visão, não tive essa oportunidade, considerando que autores conservadores, como aconteceu no mestrado, de eu ter lido e utilizado na dissertação e ser fortemente, mais do que criticada, porque a crítica, a ciência, ela espera a crítica, a ciência evolui com a crítica. O problema não é a crítica, o problema é a patrulha ideológica, é você não poder, como se você cometesse um crime se você traz um conservador para o teu texto. Então, a ausência da liberdade de pensamento. Então, veja, com isso eu percebo que havia todo um preparo para uma ditadura, isso começa a me preocupar, e eu começo a perceber que era preciso mais do que simplesmente ensinar, era preciso envolver-se com as questões concretas da política brasileira para poder, de alguma maneira, contribuir
para ser a resistência à implantação da ditadura, digamos assim, ou do pensamento único, do pensamento totalitário, a garantia da democracia, né? Enfim. E aí, em 2014, eu começo a participar dos movimentos sociais, começo a participar do movimento especificamente pelo impeachment da Dilma, diante dos crimes de responsabilidade praticados, e aí eu conheço as pessoas que eu ainda não convivia com elas, as pessoas que estavam lutando nas ruas. E aí conheço os grupos, o Força Democrática, o Grupo Radar, e começa o nosso ativismo de direita. Eu ainda não pensava no envolvimento direto, eu apenas queria contribuir com as manifestações populares a favor da democracia, porque se nós pensarmos, quando a direita se levantou nesse país, quando os conservadores se levantaram, foi para dizer assim, olha, nós existimos, precisamos ocupar espaços e precisamos demonstrar que somos a maioria, sob pena de sermos dominados por uma minoria que trabalhou por décadas para semear o pensamento único, né, meu caro? E aí, veja, nesse meio das ruas, o convite para a participação política mais expressiva, ele começa a acontecer, né, naturalmente. E a campanha de 2018, quando eu pude contemplar o programa de governo do Haddad, prevendo o controle social da mídia, do Ministério Público e do Judiciário, eu confirmei que, de fato, nós estávamos a um passo da Venezuela e era preciso fazer algo para isso. E contribuir concretamente nisso, no meio dos movimentos de rua, né, na luta contra a corrupção e tantas outras lutas, nas manifestações contra os fantasmas da Lerny, em várias manifestações, então, começou a surgir essa chama, e aí a gente começa com um canal no YouTube, né, e começa a trilhar a tentativa também, mas veja só, o objetivo inicial era contribuir para o debate, ampliar o espaço para que a direita pudesse ser ouvida e ser considerada uma voz legítima. Porque se a gente for há 10 anos atrás, você dizer eu sou conservadora, isso era como se fosse o cometimento de um crime. Logo em seguida vinha uma repressão, a patrulha para te calar, né? E... Ô, doutora. Fale, meu amigo. Pronto, a senhora chegou num ponto interessante, porque é logo a nossa sequência aqui do que a gente queria realmente saber. A senhora está falando sobre conservadorismo, né, sobre uma pauta voltada para a questão ideológica, Sim. aquilo que rege seu escopo de visão, de político, né? É meio que uma pergunta óbvia, mas eu vou perguntar, né? O que a senhora se considera no espectro político, né? Em qual espectro político a senhora se coloca? Como conservadora, liberal, como uma progressista? Qual seria a sua visão onde a senhora se coloca, né, dentro do ambiente ideológico, dentro da política? Eu gosto, o termo ideológico eu não aprecio muito porque ele parece que nos coloca numa caixinha e nos aprisiona, né? Eu gosto de falar de visão de mundo. Visão do mundo. A minha visão de mundo ela é conservadora, e isso de forma autodidata, porque você não tem a oportunidade de se descobrir. E essa questão que eu sempre volto, uma coisa é você ser progressista porque você escolheu ser progressista. Outra coisa é a sociedade brasileira inteira ser ensinada nas escolas, nos bancos acadêmicos, a ser progressista. Então, assim, das leituras conservadoras, exatamente porque percebia que eu não me enquadrava na maior parte do pensamento que era imposto através de toda aquela literatura, né? Então, eu sou conservadora porque considero o posicionamento... Doutora, qual foi a literatura conservadora que mais lhe chamou a atenção, que lhe deu esse start, assim, para a senhora iniciar a sua atuação? Roger Scruton. O pensador Roger Scruton, Como Ser um Conservador, que é um livro básico, né? Como Ser um Conservador. E também... Tá próximo aqui, eu vou poder mostrar para o pessoal poder ver aí que está assistindo. Tá próximo aqui, eu vou pegar.
Tá ótimo. O Daniel saiu aqui por um momento, para pegar o mas é livro. rápido, vai mostrar aqui o livro como seu conservador. É esse mesmo. Tá é bem esse próximo, mesmo. por isso que eu quis mostrar, né? A verdade no Então pode continuar conservadorismo. falando. Exato. O que Então, lhe inspirou aí em relação à questão literária, né, do conservadorismo. Pode continuar. exato. A verdade no conservadorismo, que é o capítulo essencial desse livro, né? Que vai nos mostrar o seguinte. E aí eu quero fazer uma análise junto com um autor que eu gosto muito também, que é João Pereira Coutinho, na obra que ele trata Ideias Conservadoras explicadas a revolucionários e reacionários. Porque eu quero posicionar o conservadorismo exatamente onde ele merece estar, né? Porque muitas pessoas confundem o conservadorismo com o perfil reacionário, o que é completamente equivocado, né? Então veja só. A ideia do conservador, o conservador, como é que ele vê o mundo? Ele vê o mundo a partir de um conjunto de valores que ele considera que precisam estar estáveis. Então, você tem uma ética baseada em valores estáveis, valores que preservam a tradição, os costumes, a lei. Então, a estabilidade social, ela é mais importante do que uma transformação acelerada da sociedade. Então, o conservador, ele se posiciona como alguém que analisa a natureza humana, que analisa as sociedades como elas funcionam, analisa aquilo que dá certo, aquilo que não dá certo, observa os institutos da sociedade, as instituições da sociedade e promove a sua evolução, né? Então, por exemplo, para um conservador, as instituições devem ser aperfeiçoadas, a sociedade deve evoluir, mas isso deve acontecer de forma gradual, respeitando as conquistas e respeitando a própria história da humanidade naquilo que ela demonstra como algo que funciona para o bem da própria humanidade. Então é por isso que o conservador olha para uma experiência como a experiência da Venezuela, que se auto-intitula como progressista, né? Então a gente olha para uma experiência da Venezuela, por exemplo, conservador, e observa, poxa, isso é utópico. Qual é o resultado concreto dessa política que foi aplicada na Venezuela? Né? Então veja só, nós temos o progressismo. Tocou o celular aqui do meu esposo, mas não tem problema. Nós temos os progressistas que veem o mundo, enxergam o mundo, desejam, através de revoluções, atingir a uma sociedade ideal. Esse é o progressista, tá? Então, o progressista, ele acredita numa utopia, num mundo que virá, e para chegar nesse mundo que virá, ele desconstrói o mundo que existe, inclusive destruindo instituições milenares, né? O reacionário, ele se volta para o passado, ele quer vivenciar experiências que ele considerou gloriosas, como, por exemplo, os neonazistas. Neonazistas são reacionários, por exemplo, né? A ideologia, eu faço um paralelo com a ideologia feminista e a ideologia machista, por exemplo, né? Então, nós temos, na defesa do machismo, nós temos pessoas reacionárias, né? Na defesa do feminismo, nós temos pessoas progressistas. E os conservadores como ficam? No equilíbrio, né? Porque nós analisamos a sociedade a partir daquilo que dá certo. E aí nós optamos por reformar, por fazer evoluir as instituições naquilo que elas contribuem para uma formação moral e para a segurança e estabilidade dessas relações. Ok, doutora. Muito bom. Ok. Agora a gente vai abrir um espacinho para falar o pessoal que interagiu aqui com a gente, né? E pedir para que vocês que estão assistindo a gente, que quiserem, né, enviar mensagens, enviar perguntas para a doutora. Esse segundo bloco agora a gente vai entrar em coisas que envolvem a política no sentido mais real que ela tem, né? Então, primeiro a gente vai dar uma olhada aí no pessoal que falou, né? E já eu vou passar para aquilo que a senhora estava falando mais ou menos aí. Exatamente. A Jaqueline Jerônimo, por exemplo, ela coloca só a bandeira e bota parabéns, né? A Silvânia Sorenses, acho que é Sorenses,
parabeniza também a doutora Lenice. Então, é isso aí, Enfim, patriotas. e também tem o Vamos... Iniel Soares, né? Ele diz parabéns, doutora Lenice. Enfim, os comentários que nós temos por enquanto aqui, mas nós estamos com a audiência aí, 9 pessoas assistindo essa vocês que live. estão assistindo essa live, né? Sem querer lhe interromper, mas você pode mandar suas perguntas para a doutora para completar, né? Aquilo, e assim a gente poder alcançar o máximo que ela pode nos trazer de informações e de ideias que ela possui. Agora, doutora, eu queria perguntar à senhora, a senhora falou muito bem sobre a questão do conservadorismo, né? Definiu aí progressismo, conservadorismo, mas eu queria te perguntar, enquanto vereadora, né, o que a senhora poderia fazer na prática para fomentar essa visão de mundo que a senhora... O que a senhora acha que seria uma boa forma de fomentar esse tipo de mentalidade, literatura, talvez, dentro do ambiente municipal onde a gente está? Meu amigo, eu pensei, quando você me passou a estrutura da entrevista, eu imaginei a atuação na Câmara de Vereadores sobre 3 frentes, considerando a aplicação do pensamento conservador, né? Então, quando a gente fala em pensamento conservador, nós pensamos na questão da prosperidade a partir de uma visão liberal da economia, né? E quando eu penso em atuação na Câmara de Vereadores, em primeiro lugar eu penso na necessidade urgente de uma reforma administrativa para a Câmara de Vereadores de Natal. Então, assim, eu estive fazendo uma leitura a respeito do panorama da nossa Câmara de Vereadores, né? E como conservadora, eu considero que é necessário realizar diversas reformas. Aí eu vou falar da reforma administrativa, que cabe no âmbito municipal, da reforma tributária, que precisa acontecer aqui também no âmbito específico, e que coloca Natal numa desvantagem muito grande para o desenvolvimento, né? E também na questão educacional, que é algo central. Então eu vou falar de reforma administrativa, reforma tributária e a questão da educação, o que eu penso em atuar como vereadora, né? Em primeiro lugar, temos hoje na Câmara de Vereadores. Pronto, a senhora falou sobre as reformas, né? Aí eu quero falar da Câmara. E passando uma por uma. Certo. Tá, as reformas da Câmara, né? Passando uma por uma. Como a senhora vai ser uma vereadora, né? Vai ser uma entre vários irmãos ali de representantes populares, né? Sim. Como é que a senhora enxerga, por exemplo, não sendo uma executiva, né? Não sendo da executiva, fazer reformas no âmbito desse âmbito administrativo do nosso município? Veja, a reforma administrativa, ela precisa de apoio na Câmara. Primeiro eu quero só pontuar a minha análise crítica sobre o que a gente vive hoje, para a partir disso dizer de que forma eu posso contribuir. Claro que nós estamos na fase de pré-campanha, né? E nessa fase a gente discute ideias, as propostas serão ainda construídas, até porque é proibido nós falarmos em propostas agora, assim como a gente não pode se colocar como candidato, apenas como pré-candidato. Então, eu quero pontuar o que eu vejo que precisa ser mudado urgentemente, né? Então, veja só, nós temos uma Câmara de Vereadores que tem 565 cargos comissionados. Quando eu olho para essa realidade e fiz uma visitação, e faço uma visitação à própria estrutura da Câmara de Vereadores, cada vereador tem 13 assessores. Nós temos 29 vereadores e 565. A Casa Branca, que é um órgão executivo do país mais rico do mundo, tem 300 servidores, todos eles concursados. Isso diz alguma coisa, né? Por que uma cidade que tem uma arrecadação tributária que não é suficiente, nós temos problemas seríssimos no município de Natal para que as contas fechem, né? Então nós temos uma carga tributária que não é suficiente para atender às necessidades do povo natalense, mas você tem isso é um exemplo, você tem uma Câmara de Vereadores com 565 cargos comissionados. Inchaço na máquina administrativa que faz com que não haja recursos suficientes para hospitais, para escolas, para segurança no município. E assim, o que justifica nós termos 565 cargos comissionados, né?
para o debate nesse aspecto. Eu considero que é necessário provocar uma audiência pública. As pessoas precisam ter acesso. Não há uma transparência, é outra questão que a gente precisa trabalhar. É a respeito das informações. Se você for buscar uma informação sobre a Câmara de Vereadores em Natal, você não tem um site organizado. É difícil você chegar a essas informações, né? Então, como não pensar que 565 cargos comissionados não seriam cabides de emprego, né? Eu me lembro do momento do escândalo da Alerj, vocês devem lembrar, da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, que foi contabilizado em torno de 3 mil fantasmas, e fantasmas aposentados, etc. Essa investigação avançou para a Câmara de Vereadores. Houve uma redução temporária desse quadro. Eu me lembro que reduziu para 400, um pouco mais de 400, e o público, a sociedade silenciou. Aí vem a questão do nosso papel como cidadãos cobrar, e como vereadores fiscalizar. A máquina precisa funcionar não para quem ocupa o poder, né? A máquina precisa funcionar para quem sustenta a máquina, ou seja, ela tem que funcionar para o cidadão, para o contribuinte. E aí eu olho, por exemplo, o IPTU de Natal... Fale. Mas, doutora, para fazer esse tipo de reforma através do Poder Legislativo, né, é necessário compor um grupo de trabalhos, vamos dizer assim, parlamentares que tenham uma visão semelhante, né? Passa por seu pensamento criar um grupo de trabalhos, criar um grupo de pessoas que estejam almejando o mesmo objetivo, ou a senhora acha que, através somente da sua atuação, já dá para acordar uma parte da população e também dos políticos? Meu caro, com certeza é necessária equipe de trabalho para isso, né? Sozinho você não faz, óbvio, né? E há um interesse da sociedade, há uma mudança de consciência política, a sociedade está exigindo isso, né? Então, se eu tenho uma das cargas tributárias maiores do mundo, como o cidadão natalense chega lá, e isso se reflete em Natal, por óbvio, chega no posto de saúde e não tem o atendimento que precisa. Se ele paga, ele vai abastecer a sua moto, ele paga mais de 50% de imposto, sendo que 29% é tributo do Estado, certo? Que recentemente aumentou o percentual do Estado, que parte vai para o município, né? Há uma repartição do ICMS do Estado que vai para o município, e que recentemente houve a redução do valor da gasolina, e a governadora compensou isso aumentando o tributo. Então, assim, primeira questão, transparência. Eu quero trabalhar muito com a informação. Individualmente eu posso fazer isso. Agora, para mudar as leis, é preciso trabalho em equipe, né, minha gente? Claro, né? Então, é óbvio que eu vou, a princípio, provocar esse debate, porque eu já tenho provocado isso nas minhas redes sociais, esse debate da redução da máquina do Estado naquilo que não serve à população, porque o Estado brasileiro serve a si mesmo. Se você for olhar, quando eu apresento para os meus alunos as contas públicas, né, que eu sou professora de direito financeiro também, e mostro para eles, gente, olha aqui, ó, a gente sustenta, vocês estão me ouvindo direitinho? A gente sustenta com tributos altíssimos, tá? 100% da manutenção do Estado, ok? 50% desse valor que a gente paga é destinado para o custeio da Previdência Social, que agora reduziu um pouco, né, depois da reforma. Certo? 40% é para o custeio do funcionalismo. 10% é para investimento a favor do cidadão. É como se o cidadão tivesse comprado uma casa, ele pagou por uma casa, por um imóvel com 10 cômodos. 9 cômodos ele entrega para outro usar. E ele só usa 10%, ou seja, um cômodo. É uma forma, eu até digo isso, que em termos de arrecadação tributária e gestão pública, a gente... Por quê? Porque os recursos são retirados do bolso do contribuinte e 90% não volta para ele. Volta é destinado a uma máquina que não está a serviço do cidadão, né? Está a serviço de si mesmo. Doutora, isso é antirrepublicano, antidemocrático. Isso que a senhora está dizendo, está ruim um pouco. A questão da reforma, isso aí é uma reforma.
seria uma reforma voltada para a questão tributária, né? Que Sim. acho que ninguém é louco para negar que há necessidade disso, porque o Brasil, não somente o nosso município, não somente o nosso estado, nosso país inteiro é um manicômio tributário. É verdade. Tanto é que está sendo agora desenvolvida a reforma tributária a nível federal. Sim. Mas eu pergunto para a senhora, né? Aqui, estrategicamente, qual seria a melhor forma de instruir a população sobre essa questão? Nós vimos, por exemplo, há um tempo atrás, né, alguns anos atrás, quando houve algumas iniciativas por parte dos comerciantes de postos de gasolina, quando eles reduziram o imposto. Gente, está muito da ruim. Gasolina. Eu não estou ouvindo vocês. Está ouvindo agora? Está nos ouvindo? A imagem estava congelando, a imagem de vocês estava congelando e a fala estava... Caiu a conexão. Você está me vendo? Está nos escutando? Tá nos escutando agora? Estou escutando melhor. Só que assim, é como se você estivesse em câmera lenta, mas eu estou ouvindo. Sim, como trazer isso para Natal, né? Tributária, é isso? Aí assim, a pergunta seria mais ou menos assim, é uma loucura a tributação, né? Mas a nível federal está muito complicado, só está vendo como é que está sendo a guerra, né? Em qual proposta vai ser desenvolvida de fato. E a nível municipal não seria diferente. Aí eu quero perguntar para a senhora qual seria a estratégia para engajar a população, porque nós todos percebemos que as reformas só conseguem a população toma ciência disso e entra no jogo. Vocês estão me ouvindo? Então, qual seria a estratégia desenvolvida para poder colocar a população dentro desse tabuleiro? Sim. Eu pretendo começar a fazer uma série de vídeos tratando dessas questões mais práticas. Você está me ouvindo? Sim. Estou. Vocês estão me vendo de novo? De novo caiu a transmissão. Sim. Certo? Mas assim, veja só. Nós esperamos, em primeiro lugar, nós esperamos que muitos conservadores sejam eleitos, né? Para montar uma equipe de trabalho para trabalhar essas questões, certo? Questões que podem destravar o desenvolvimento de Natal, porque uma cidade que há 20 anos atrás era referência turística do Brasil, hoje regrediu muito, né? E, por exemplo, o custo das passagens aéreas passam pela questão tributária. Por que é tão caro a passagem para Natal? Porque o ICMS é um dos maiores do Estado não, do Brasil, né? Então, veja, é preciso sim, em primeiro lugar, fazer com que a população tome conhecimento dessa realidade. Qual realidade? Nós temos uma máquina que é sustentada pelo suor de cada um de nós, e é muito suor para sustentar essa grande máquina. E para fazer os investimentos que nós desejamos, nós queremos melhores escolas, nós queremos segurança, nós queremos educação de qualidade, queremos saúde pública de qualidade. Ou você enxuga a máquina naquilo que é necessário, né? E nós defendemos com veemência o não aumento de tributos. Então, logo, é preciso gerir com mais eficiência a máquina. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Pronto. Perfeitamente. E aí eu chego numa questão bem prática, assim, que é o IPTU. Natal, né? Nós tivemos os abusivos. Por que eu digo aumentos abusivos do IPTU? Porque, segundo o próprio Supremo Tribunal Federal, o IPTU, para ser aumentado acima da inflação, ele precisa de lei. Nós tivemos aumentos nos últimos anos que chegaram a 200%. Em 2018, chegou a 200% o aumento do IPTU, né? E era preciso lei para isso. O que nós tivemos no âmbito municipal de Natal? Nós tivemos o aumento por decreto. Sob a justificativa de que estava havendo uma mera atualização do valor do imóvel, né? Não, nós vamos atualizar o imóvel, aí o imóvel que valia 200, agora para a prefeitura vale 400, o imóvel que valia 50, passou a valer 100, só que se você colocar para vender, você não vai nunca vender por aquele valor. Então, assim, a atualização do valor do imóvel, quando ela é acima da inflação, ela é um aumento disfarçado de tributo. E aí, onde é que eu chego no papel da Câmara de Vereadores? A Câmara de Vereadores
precisaria ter aprovado esses aumentos. Isso tinha que passar, então, muito profunda daqueles que atuam no legislativo municipal a respeito do papel deles. A gente não sabe se é ignorância ou comodismo, né? Então, assim, o legislativo municipal tem o dever de fiscalizar, então, se há um IPTU abusivo, isso tem que ser denunciado. E aí, o mais grave nisso e o mais cruel é que na área fiscal a gente vê centenas, milhares de pessoas perdendo o seu único imóvel por dívida de IPTU, né? Então, assim, cadê os vereadores que não se pronunciam sobre essas questões? Cadê a fiscalização a respeito da adequada gestão desses recursos? Cadê a cobrança dos vereadores para que haja um IPTU justo, né? Então, eu conheço várias pessoas, porque em razão O sinal deu uma caída aí, eu não sei se vocês... a gente voltou, mas está tudo ok aqui voltou. a priori. Enfim, como eu estava falando. Então pode seguir. Então, veja só, eu acompanho, eu estou sempre em contato com pessoas da execução fiscal, né? Então, eu conheço pessoas pobres que tinham um único imóvel, né? Uma pessoa humilde conseguir adquirir um imóvel já é um ato heróico. E aí você perde pessoas que perderam seus imóveis por dívida do IPTU. Bom, se há um IPTU justo, não falamos nada. Não, a pessoa, todos nós temos o dever de contribuir. Mas quando você perde o imóvel por um IPTU abusivo, quando eu falo abusivo, é um nome delicado para dizer assim, eu estou sendo assaltado. Né? Eu, quando recebo o IPTU o ano passado, eu me senti assaltada, eu coloquei as mãos para o alto, digo, gente, isso é um assalto. Né? Imagina aí as pessoas da Zona Norte, eu tenho alunos que eu convivo, que são da Zona Norte, que fazem um esforço enorme para poder estudar, né, e tal. Professora, o IPTU tornou-se impagável, eu pagava em torno de R$100, agora é 1.200. Eu não estou pagando. E aí eu digo, meu filho, você vai para a execução fiscal. Né? E aí a gente tem que solucionar isso. Peraí, a gente cria um programa de moradia social, o Estado brasileiro tem um programa, né, Minha Casa Minha Vida, a juros baixos e tal e tal, e ao mesmo tempo esse mesmo Estado, e aí falo em termos genéricos, mas o município, então você faz um esforço enorme para que a pessoa de baixa renda adquira um imóvel, subsidiado, né, a juros baixos e tal. E aí o município cobra um IPTU impagável, e essa pessoa, ela vai para a rua. Ela vai perder o seu imóvel. Então, cadê a política feita de uma forma integral? Então, se eu estou colocando essa pessoa na rua, né? E nós temos moradores de rua que estão na rua por causa do IPTU. Você sabia disso? Eu conheço pessoas que estão na rua porque foram... Então, esse município que não atende quando a pessoa está doente, esse município que o filho não tem uma educação minimamente razoável, né? O ensino brasileiro é um dos piores, tornou-se um dos piores, né, do mundo. E aí, esse mesmo Estado... Ô, doutora Lenice, eu estou vendo que a senhora meio que fez um escopo muito interessante sobre a questão tributária, que eu percebo, né, todos nós percebemos, é sua área de domínio, de fato, a senhora domina, e agora você vai falar mais de uma área que a senhora domina, que é a educação. Agora, eu queria te levar aos questionamentos que as pessoas geralmente fazem, né? Claro. As pessoas levantam aqui os questionamentos sobre a educação, né? E a educação, através da nossa visão conservadora, a educação ela não seria bem um direito que o Estado lhe dá, como fosse um papai ensinando a seu filho a caminhar, mas um instinto intelectual, um desejo pessoal que nasce de dentro para fora. Uhum. E aí eu queria questionar a senhora, levar esse pensamento para a senhora como uma conservadora, né? Uhum. Como a senhora poderia ver e atuar, já que a senhora é uma conservadora, dentro do ambiente legislativo, nessa pauta da educação que a senhora vai entrar agora com a proposta de reforma, fora dessas práticas, fora da visão atual, cuja também teve grande dificuldade agora com a aprovação do Fundeb, né? Sim. Houve um racha, até deputados muito aliados ao Bolsonaro, como a Bia Kicis, votou contra o Fundeb por ter uma visão de mundo mais conservadora e foi rechaçada. Qual a sua visão sobre isso? O que a senhora acha? A educação
pública, ela de fato deve seguir uma linha, a educação deve seguir uma linha estatal ou deve ser criado um novo mecanismo de educar as nossas crianças, os nossos cidadãos? Meu caro, eu considero que a educação básica, até o ensino médio, ela precisa ser garantida pelo Estado. Existem vários o conservadorismo, ele não é único, né? Então, assim, eu me encaixo naquele pensamento onde o Estado, ele precisa oportunizar o ponto de partida. Como assim? É preciso uma educação básica de qualidade para que todos possam ter o mesmo ponto de partida. Você vai para o Estado americano, por exemplo, né, que é liberal, é um dos mais liberais do mundo. Você tem uma educação fundamental básica como dever do Estado. É que no Brasil nós tivemos uma inversão muito grave nisso, porque nos últimos anos a educação superior ela recebeu 4 vezes mais, isso na era PT, 4 vezes mais de investimento do que a educação básica, certo? Então, assim, investimento total no ensino superior, e isso fez parte do plano de dominação, é claro, né? Crianças não votam, né? Então você precisa investir em pesquisa direcionada, né? Com projetos que defendam a pauta progressista, e para isso precisa de dinheiro. Então, de forma muito bem pensada no caminho para a implantação de uma ditadura pela cultura, o PT no poder investiu 4 vezes mais no ensino superior, certo? Então o que você tem? Uma sociedade ignorante. Não há democracia com uma sociedade ignorante. Você tem um percentual de pessoas que precisam ter acesso à educação pública básica. E aí eu defendo que no campo da educação básica, o Estado tem uma função primordial, que é garantir a igualdade de oportunidades. O ponto de partida. O ponto de partida precisa ser igual para todo mundo. Para isso, a escola pública tem que ser de qualidade. E muito investimento não significa bons resultados, porque o investimento da educação, percentualmente em relação ao PIB, nos últimos 15 anos, né, da era PT, ele dobrou. Mas os resultados tornaram-se cada vez piores, né? A gente está na penúltima posição. Então, veja, para sintetizar... Exatamente por isso que se questionou essa aprovação do novo Fundeb, né? Sim. Porque injetou mais recursos em algo que não está funcionando. Claro. É prova que a senhora acabou de citar as posições aí nas provas internacionais. Aí eu queria perguntar para a senhora, a nível municipal, sua bandeira política de reforma na educação seria voltada para desestatização da educação ou educação básica, né? Seria uma desestatização ou seria, de fato, mais fomento? Seria mais fomento à educação básica. Mais fomento à educação básica, sobretudo as creches. Você vai analisar qualquer país liberal, você tem, inclusive Inglaterra, Estados Unidos, que tem uma inclinação muito mais forte ao perfil liberal no campo da economia, conservador de modo geral. Você tem uma garantia da educação infantil e básica, né? Isso não requer mais investimento, requer mudança do método. Aí a gente entra numa outra questão, né? Então, se você tem 15 anos de declínio dos resultados na educação, mesmo que o investimento tenha dobrado, aí me refiro à educação básica, e você tem uma Constituição que garante creche para todos, e você olha para a realidade, nada disso aconteceu, apesar do investimento ter sido dobrado, qual é o problema então? Nós temos um problema de gestão da educação e é necessário repensar o método. É necessário repensar o método. E aqui eu estou me lembrando de uma reforma educacional que foi feita recentemente na França, onde se voltou à questão do básico. Como assim? É preciso aprender disciplina, é preciso aprender a respeitar. Nós temos uma geração que foi para os bancos escolares e aprendeu ideologia, aprendeu erotização precoce. Não estou aparecendo? Aprendeu erotização precoce, aprendeu... Estão escutando? Aprendeu todo tipo de... todo tipo
Eu ia fazer uma palavra aqui, mas não convém. Tudo aquilo que não interessa. Então é preciso voltar para o básico, aprender a ler, porque eu tenho alunos do ensino superior que não sabem, a gente tem o analfabetismo funcional em altíssimo grau, né? Então é preciso a mudança do método. E aí a gente chega na questão de Paulo Freire, né? É preciso rever a metodologia. Então, ok. Então, pelo que eu estou entendendo, a senhora defende, né, o investimento público, estatal, dentro da educação, mas com um método diferente, né, que seria esse método progressista. Seria o método militar, o método da escola militarizada, por exemplo? Vou chegar, a escola cívico-militar é um dos instrumentos que eu defendo fortemente. A gente, inclusive, participou da audiência pública que ocorreu na Assembleia Legislativa para discutir essa questão. A gente sabe que o Estado do Rio Grande do Norte não aderiu à proposta, mas o município aderiu. Então, em chegando a vereadora, né, sendo possível a viabilização da pré-candidatura para a candidatura e tendo êxito, serei uma das que trabalhará incansavelmente para a ampliação do projeto das escolas cívico-militares, porque é uma alternativa. Como alternativa, nós também temos que deixar a oportunidade da escolha, né? Porque o conservador, ele é alguém que defende a liberdade de escolha das pessoas, né? Então é preciso também um modelo plural. Eu como pai quero o meu filho numa escola cívico-militar, eu tenho essa escolha. Não, eu prefiro o modelo que não é cívico-militar. Então a liberdade de escolha é fundamental dentro da visão conservadora, né? Mas considero para que haja o resgate dos valores, que é o que mais falta, né, na nossa... no seio desta geração, que é uma geração que foi criada sem limites. Isso repercute na qualidade da mão de obra dessa geração, né? Eu tenho observado essa geração que foi educada confundindo liberdade com libertinagem, e o método Paulo Freire tem muita responsabilidade nisso, né? Então, essa geração é uma geração fragilizada, despreparada cientificamente, e nós não podemos repetir esse erro para as gerações que estão agora conosco. Então, a alternativa da escola cívico-militar... Aí seria a última pergunta, já para a senhora poder fechar isso aqui. Aí, então, no caso, a senhora defende que seja mudada a prática, né, a forma de educar, mas através dos mesmos agentes que educam há mais de 30 anos. Seria isso? Meu caro amigo, a gente sempre chega na questão, quem educará os educadores? Né? Então aí a gente passa pela reforma do ensino superior também, né? Porque quem é que forma esses educadores que aqui estão? São as universidades. Então tem que haver um pensamento conjunto, né? De reeducar os educadores. Os próprios educadores já percebem que o modelo é ineficaz. No momento em que você tem violência altíssima nas escolas, o desrespeito altíssimo dos professores, inclusive no âmbito universitário, né? Então, algo deu errado, é preciso rever esse método. E é preciso um trabalho, e aí vem a questão do governo federal nesse aspecto, né? De trabalhar para reeducar os educadores. E aí vem toda a questão ideológica e a necessidade de abrir espaços para o debate plural. Eu sempre digo assim, se o conservador ele tem voz, se ele tem um espaço legítimo, ele convence pela racionalidade, né? Porque o pensamento progressista, ele é incoerente na sua essência. Você coloca um progressista para debater com um conservador, a tendência do conservador vencer o debate é muito maior, porque nós nos baseamos na realidade concreta, né? O progressista, por exemplo, defende direitos humanos, entre aspas, e ao mesmo tempo considera que é necessário abortar com 9 meses de idade, 9 meses de gestação. Então, aquele ser com 9 meses de gestação, ele não é um humano? Então, assim, o pensamento progressista, ele se trai o tempo todo. Ele é incoerente, ele não se sustenta. Exatamente porque, na essência, ele traz a questão do engano, né? Enfim, então, assim, para início de conversa, é necessário abrir os espaços para que os conservadores exponham o seu pensamento e possam demonstrar que, no campo da racionalidade, a formação científica exige um novo método, né? Um método que garanta resultados, um método que
não esteja respaldado na ideologização da educação, né? E aí, porque ideologia não é ciência, né, amigo? Eu sempre parto disso. As pessoas às vezes me confrontam. Eu não estou aqui vendo os comentários. Eu não estou podendo acompanhar aqui, enfim. Mas reproduza para mim as perguntas, por favor, para que eu possa... O Kemuel vai trazer aqui algum comentário. O Kemuel vai fazer aqui algum comentário, mas a gente está chegando aí a 1 hora dele. Como a gente teve um probleminha, pessoal, a gente está chegando no horário aqui mais de 1 hora, né? Mas teve aqueles 15 minutinhos ali que a gente perdeu, 10 minutinhos talvez. Exato. Então a gente vai dar uma prolongada maior, porque o Kemuel ainda vai fazer uma pergunta aqui sobre a questão da militância. Estava aqui no meio, e aí a gente acabou entrando em outro assunto, mas o Kemuel fará aqui para a senhora. Vou ler primeiro esses comentários aqui. Por exemplo, o Ivanildo Costa diz assim: teremos que ter vereadores na nossa cidade nesse nível de conhecimento e competência. A Jaqueline Jerônimo diz assim: doutora Lenice, a mudança e competência que Natal precisa mesmo. Fechado com Lenice Moura. Obrigada, queridos. Esses comentários. Nenhuma pergunta no momento, né? Se o pessoal quiser fazer a pergunta, que está aí online, presente. Enfim. Doutora, a questão aqui sobre militância, né? A gente sabe que a esquerda ela investe pesado em militância, ela investe bastante em militância, né? Mas ela não se preocupa, por exemplo, na questão da intelectualidade desses militantes. É verdade. Mas eles têm muita disposição, apesar disso, apesar de não ter intelectualidade, tem disposição, né? Então, ou seja, isso é muito importante, por exemplo, para eles, para a esquerda, né? Eles investem na militância para isso, né? Então, a minha pergunta é, se a doutora chegar, por exemplo, na Câmara de Vereadores, a doutora investirá em militância, dará importância à militância de direita conservadora, né, para uma formação até dos próprios militantes, né? Sim, a formação intelectual deles também. Ou a doutora, se chegar lá, vai se preocupar só com a parte burocrática, né, da Câmara de Vereadores, das questões lá, e deixará a militância de lado? Impossível. Impossível deixar a militância de lado, porque a militância... Eu sou uma militante. Então é claro que a gente vai fomentar isso, né? E assim, eu tinha agora... Isso até foi restringido em razão das restrições orçamentárias, mas eu tenho um grupo de pesquisa, Tributação, Direitos Humanos e Cidadania. E isso nós já fazíamos, o debate cultural nas universidades, para trazer o pluralismo de verdade, né? Porque quando a esquerda chama para um debate, ela coloca na mesa os vários tons de esquerda, é só a esquerda que está ali, né? Então não há contraditório. Agora, quando nós, conservadores, promovemos um congresso, um seminário, nós realmente trazemos pessoas que pensam diferente, para que realmente o embate de ideias gere crescimento, né? Então, assim, a defesa do pluralismo. Lógico que nós vamos investir em militância, mas quando falamos investir, não é investir dinheiro público, né? Porque isso é uma distorção, né? Porque a gente tem visto a militância de esquerda retirar do orçamento público recursos que faltam no posto de saúde, que faltam na escola municipal. Isso é absolutamente injusto, né? Então nós temos que ter essa visão que a militância ela tem que ser formada de maneira orgânica, ela tem que ser promovida através do fomento cultural, mas jamais financiada com dinheiro público. Porque o público que financia a vida do vereador, ele tem posições de esquerda, posições de direita, de centro, e isso sempre me inquietou nas universidades. Nós, vocês, temos o pensamento conservador, por exemplo, e nós ajudamos a sustentar o FRN, por exemplo. Tá? Só que nós não temos espaço para o debate lá. Isso é justo? Né? Então, assim, como é que você exclui um segmento? E há um apartheid ideológico, que a gente tem que romper com isso. Um apartheid ideológico, né? Que a gente tem que romper para início de conversa. Então, o pensamento conservador ele é um pensamento legítimo, ele baseia-se em estudos científicos, na apreciação da realidade, e ele precisa ser entendido não como reacionário. E aí compete a nós
daí a importância do canal de vocês. Então, eu vou desenvolver muito mais o meu canal no YouTube, né, nesse contexto, para promover debates nesse sentido e fomentar a militância de rua, né, a gente está sempre nas ruas, por amor à causa, né, porque o Brasil é um país extraordinário. Natal, eu me emocionei quando eu vi o pôr do sol na ladeira do sol em Natal. A primeira vez que eu contemplei aquela beleza, eu digo, gente, esse visual com certeza é um dos mais lindos do mundo. Então, em primeiro lugar, precisa aumentar a autoestima do natalense para que ele possa pensar assim, nós podemos ser um grande centro turístico do mundo. Né? E com isso, precisamos sim, aproximar a atuação do parlamentar com as ruas. Então, essa questão da militância tem que ser mantida. Essa chama tem que ser permanentemente acendida, estimulada. E nisso vocês estão de parabéns. Maravilha. Então, a senhora tem aí 2 minutos para entrar exatamente, para discorrer um pouco sobre exatamente isso que a senhora levantou, sobre o turismo, né? E aí eu queria que a senhora acoplasse o turismo à questão da arquitetura do nosso município, né? A questão urbanística do nosso município. Há um debate em curso, que é o plano diretor, e eu sei que a senhora participou, que a senhora entendeu, pôde participar dos debates, né? E, assim, eu queria perguntar para a senhora o que a senhora vê em relação a isso, né? Já que não pode dar propostas nesse momento, pelo menos o que a senhora idealiza em sua mente sobre essa questão do turismo do Rio Grande do Norte atrelado ao urbanismo aqui do nosso município. O nosso plano diretor, como todos sabem, é de 2007, e o ano passado houve audiências públicas em todas as regiões de Natal, eu participei de todas elas, e nós conseguimos um feito inédito, que foi organizar a militância de direita conservadora, que tem um pensamento liberal para o turismo, para os investimentos na infraestrutura, e nós trabalhamos arduamente para destravar os obstáculos que estavam postos no plano diretor anterior, né? Então, agora os delegados que foram eleitos depois das audiências públicas estão construindo uma proposta de um novo plano diretor onde a visão conservadora prevaleceu. Eu acho que nos últimos 30 anos é a primeira vez que isso acontece para um plano diretor de Natal. Claro que isso vai passar pela Câmara de Vereadores, né? Enfim, está em discussão ainda, mas eu tenho acompanhado e visto, porque nós tínhamos um plano diretor que impedia, e eu reputo a ele boa parte da culpa do subdesenvolvimento do turismo em Natal comparado com outras capitais do Nordeste, né? Então, aquilo que eu disse no início da entrevista, eu cheguei aqui há 20 anos atrás, Natal era um dos principais destinos turísticos do Nordeste. Era o segundo destino ou terceiro, né? Às vezes segundo, às vezes terceiro, né? Juntamente com Fortaleza e Recife. João Pessoa estava muito aquém de Natal. Agora é o contrário, né? As pessoas preferem chegar em João Pessoa pela questão do próprio aeroporto. Então, assim, é necessário trabalhar nesse sentido de promover a abertura para edificações, sobretudo na Orla. Isso está sendo trabalhado, sobretudo na Zona Norte, que nós tínhamos um engessamento tremendo da Zona Norte. E aí nós acompanhamos nos últimos anos a morte da Redinha, entre aspas, como centro turístico, entre aspas, né? E agora com o novo plano diretor... Na sua visão, esse plano diretor que está sendo trabalhado, debatido, ele está sendo acompanhado por pessoas que de fato conhecem essa área, que de fato entendem sobre o grau da responsabilidade, porque sabemos que a arquitetura é uma coisa muito profunda, né? Mexe com as raízes daquele local, né? Então, assim, na sua visão, as pessoas que estão à frente, que estão tentando desenvolver um novo plano diretor, estão aptas a essa missão? Eu creio que sim. Eu tenho acompanhado de perto porque o meu esposo é um dos delegados, né? E a gente tem acompanhado dia a dia. É o dia inteiro de discussões. Vocês não têm noção do trabalho que dá. Existem vários arquitetos. Os coordenadores de equipe são arquitetos. Então há uma visão técnica, sim, e há uma preocupação desses arquitetos de explicar para aqueles que não dominam a arquitetura o significado dos termos. Isso já aconteceu na audiência pública. Eu, quando participei das audiências públicas, nós fomos
devidamente instruídos a respeito dos termos técnicos que estão na pauta do debate. Então, nisso eu considero que a equipe que está coordenando os trabalhos para o novo plano diretor está de parabéns, né? E assim, o debate ele é profundo, você tem que imaginar, você não tem noção, assim, ontem a equipe, que a maioria é militante de rua também, que está fazendo parte, né, tanto da direita quanto da esquerda, ontem foram 8 horas de trabalho, certo? Eu acompanhei aqui em casa, 8 horas. No momento da votação foi 1 hora de votação, isso uma das etapas. Então, assim, eu imagino que nunca foi tão democrático e a direita aprendeu a se organizar, e aí vem a importância da militância. Nós tivemos uma mudança extraordinária em relação à discussão do plano diretor anterior, e as redes sociais contribuem muito com isso, né? Então, enfim. Então, eu imagino que a gente vai ter um avanço muito grande. Está previsto que a atual legislatura venha aprovar o plano diretor. Está previsto que a aprovação seja na atual legislatura. Mas não sei se vai dar tempo. Eu espero que seja na próxima, para que a gente possa participar, se essa for a vontade do povo natalense. Desculpa, eu tenho a tendência a falar demais, é vício de professor. Se vocês não cortarem, a pessoa não para de falar. Tudo bem. Tudo bem. Mas direciona aí, fica à vontade. A gente já está partindo para o fim, né? Mas o Gabriel quer fazer aqui uma fala. Porque o Zenilton Mello, ele fez uma pergunta aqui bastante objetiva. Sim. O Zenilton Mello, ele diz o seguinte: obrigada. O plano diretor travou o crescimento de Natal? Ele faz essa pergunta para a doutora. A doutora poder responder em 1 minuto, 2 minutos por aí, porque a gente está próximo do fim já, por isso que exatamente. Com certeza, com certeza. Nós tivemos um excesso de preocupação ecológica de maneira desproporcional, né? Nós tivemos limitações que foram impostas principalmente às construções na orla, porque eu sempre vejo que o desenvolvimento econômico tem que ser equilibrado com a questão da sustentabilidade. Agora, a sustentabilidade não pode impedir que o desenvolvimento econômico aconteça. Então, com certeza, o Plano Diretor de 2007, ele criou obstáculos, sim, e, em grande parte, ele é responsável, não exclusivamente, é claro, mas também a falta de investimento público sério na infraestrutura para o turismo, a mudança de localização do próprio aeroporto, né? Isso gerou um atraso muito grande. O custo das passagens aéreas para Natal, que é uma coisa inacreditável. As pessoas que vêm me visitar do Sul chegam em João Pessoa, porque a diferença do valor da passagem é tremenda, né? E aí, qual a causa disso? Questão tributária. Questão tributária é uma decisão política. Então, assim, nós voltamos aos problemas de gestão. Então, acreditamos que o novo plano diretor vai destravar, sim. Existem projetos muito interessantes, como, por exemplo, a moradia próxima, que é um projeto do governo federal, que no plano diretor se está tentando que haja uma incorporação. O que é isso, moradia próxima? Investir em projetos que tragam a residência para próximo do trabalho, né? Porque nós temos a maioria da população trabalhadora que mora na Zona Norte e enfrenta todo um problema de trânsito para poder chegar no trabalho, etc. E aí existem projetos para construção a partir da modificação do plano diretor em áreas que antigamente não eram autorizadas, né? Então, nós estamos com muita esperança e otimismo em relação a esse novo plano diretor. E que, aliás, a gente lembra no plano diretor anterior os escândalos de corrupção, né? Ele começou com muitos escândalos de corrupção que eu espero que não se repitam na aprovação do novo plano diretor, né? Me perdoa o excesso de prolixidade. O difícil é parar de falar. Bem. A senhora com certeza nos deixou bastante atentos aqui às suas explicações, porque conduziu suas falas de uma maneira bastante boa de se escutar, boa de se compreender, né? É seu dom de ensinar. Doutora Lídice, a gente agradece a sua participação, a sua ter aceitado aqui bater esse papo com a gente. Quero pedir a vocês que estão acompanhando a gente aqui, que possam nos dar uma forcinha aqui, como uma mídia conservadora que está iniciando, né? Que vocês possam curtir a nossa página aqui do Facebook, se inscrever lá no nosso poder,
né? Todas as redes sociais estão 4 Poder. Você coloca lá e você vai acabar encontrando o nosso conteúdo. Nós iremos disponibilizar todas essas lives que fazemos com os pré-candidatos nesses canais, né? Mas, mais uma vez, obrigado, viu, doutora Lenice? O Kemal também foi a ponte que trouxe até a senhora aí, a seu contato, né? Então, agradeço também ao Kemal aqui, que está sempre comigo nessa nossa atuação. Obrigado, doutora. Eu aqui agradeço a oportunidade e parabenizo vocês pela iniciativa, né? 2 jovens bastante dinâmicos, que têm a ousadia de criar um canal conservador, independente, sem financiamento de quem quer que seja. E isso contribui muito para a evolução da democracia. E muitas mudanças políticas ocorrerão em razão dessa contribuição que vocês estão proporcionando a todos nós. E eu sou uma incentivadora do canal de vocês, né? Estou sempre assistindo, compartilhando, prestigiando, porque eu sei o quanto é difícil canais de conservadores, sobretudo aqui no Nordeste, crescerem, né? Então há uma barreira, há um preconceito no campo da cultura, né? As pessoas da cultura têm preconceito em relação aos conservadores e nós temos que romper com isso, com esse apartheid ideológico. Quando eu me assumi publicamente como conservadora, há uns 5 anos atrás, publicamente, eu comecei a sofrer exclusões. Então, é a exclusão social, a morte social quando a pessoa defende uma pauta conservadora. Mas nós temos convicção naquilo que acreditamos e por isso vocês estão de parabéns, porque vocês enfrentam o apartheid ideológico, as exclusões, as perseguições, mas nós temos uma causa maior, que é justamente transformar o Brasil, transformar o Rio Grande do Norte, transformar Natal num centro turístico nacional e mundial, né? Natal poderia ser a Cancún do Brasil, por que não? Para mim é a capital mais linda. As praias de Natal são maravilhosas, a orla, todo o Rio Grande do Norte é extraordinário, tanto é que o que a gente encontra de gaúcho por aqui, que desiste do frio e vem encarar essa maravilha que é o Nordeste. É isso aí, um forte abraço, muito obrigada pela oportunidade. Parabéns, meninos. Forte abraço. Valeu. Com Deus. Tchau, tchau. Tchau, doutora.